2 Timóteo 3, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deles afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. Vamos orar? Senhor Deus bondoso Pai, nós estamos de pé diante do Senhor, com a Bíblia aberta em nossas mãos, e pedimos, fala conosco, Senhor. Temos um caminho difícil pela frente, e sabemos, ó Deus, que aqueles que estiverem aqui para enfrentarem a parousia e a volta de Jesus, viverão tempos difíceis. E se nós hoje achamos que o tempo que vivemos está muito difícil, ou o Senhor está às portas, ou certamente ainda virão tempos muito mais difíceis do que estes. Por isso pedimos que o Senhor sustente a sua igreja, nos dê, ó Deus, a confiança de que a sua palavra é a verdade, e nos faça crer nessa noite em tudo aquilo que precisamos crer, para fortalecermos e firmarmos nossa família na palavra do Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar-se. Os irmãos sabem que Paulo está escrevendo a seu filho na fé, Timóteo. Eu já comecei, irmãos, na série de sermões desse mês, expondo a palavra de Deus, na carta da palavra de Deus de Paulo a Timóteo. Eu pude dar naquela manhã uma exposição assim, eu confesso, bastante profunda da relação de Paulo com Timóteo, e fui aos detalhes dessa relação e também os motivos desta carta. Mas o que posso expor e o que o tempo me propõe a expor nessa noite é de que, na verdade, então, sabemos que Paulo está ali escrevendo uma carta a Timóteo, e nesse momento, Paulo está preparando Timóteo para o tempo em que Jesus Cristo há de vir, e Paulo está dizendo a Timóteo que quando Jesus estiver para voltar, haverá um colapso moral tão grande na humanidade, e que esse colapso moral terá diretamente sobre a igreja, sobre os lares e sobre as famílias uma influência, meus irmãos, terrível. Paulo está dizendo na expressão últimos dias, que ele sabe que nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, os sinais de sua vinda e as evidências terríveis de um colapso moral estarão evidentes no seio de toda e qualquer família, por toda a humanidade. Você consegue ver esse colapso moral, irmãos, nas expressões em que Paulo usa na versão de sua Bíblia. Ele chama de tempos penosos, ele chama de tempos turbulentos. Eu busquei algumas versões aqui. Ele chama de tempos trabalhosos. Eu cheguei a usar na pastoral de hoje, tempos difíceis. A tradução mais diferente que eu achei, a Reina Valera do espanhol, ela diz tempos perigosos. Quais são os sinais que evidenciam esses tempos difíceis que estarão sobre a família na volta de Jesus? Abra sua Bíblia de novo e encontre comigo 19 sinais. Eu quero que você conte comigo, por favor, e tenha certeza, se eu estou certo, que nós teremos 19 sinais que são dificilmente, irmãos, não percebidos, e que serão notadamente notados por cada um de nós que vivemos para ver este tempo sobre as nossas famílias. Primeira característica, número 1, quem que você achou aí? Homens. Homens o quê? A sua tradução deve dizer amantes de si mesmo. A tradução para nós, então, seria homens egoístas. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Esse é o sujeito. Está se levantando e estará se levantando nesta geração que antecede a volta de Jesus, um homem no seio da família que será egoísta, um homem amante de si mesmo. Vamos ao número 2, o que está aí? Avarentos. Avareza, obviamente, amantes do dinheiro. Veja que a palavra amantes vai se repetir. Ora, amantes de si mesmo,
E a segunda palavra, que aqui traduzida por avareza, é amantes do dinheiro. É assim que está no texto, né? O original é amantes do dinheiro. Nós sabemos o que significa e traduzimos em português, avareza. Terceira característica, irmãos, desses homens que vão surgir nos tempos difíceis. Qual é a terceira? Presunçosos, presunção. Não precisa tradução, não precisa falar, acho que todo mundo sabe o que é. A quarta evidência de um tempo difícil no seio da família, onde homens e mulheres vão demonstrar esse tipo de comportamento. Qual é a quarta? Arrogância ou soberba. Arrogância ou soberba. Há uma quinta característica, qual é? Blasfêmia. Gente que zomba de Deus. Nas casas onde os blasfemos estão, onde a zombaria se faz ao Senhor, ali estará o anúncio de que esta família está vivendo tempos terríveis, está se afastando do Senhor. Uma sexta característica, irmãos, desobediência aos pais. E, meus irmãos, eu acho que Jesus está voltando, é agora mesmo. Hein? Tem mãe aqui dizendo, se for lá pela minha casa, é amanhã. Tem mãe aqui, ó, fazendo assim, ó, na minha casa, estou confirmando que deve ser entre amanhã e sexta-feira. Desobediência aos pais. Está na Bíblia, irmãos. Sétimo, o que tem aí? Ingratos. Depois vem o que? Ímpios ou profanos. A impiedade ou a profanação, né? Mesma tradução. 9, sem o que? Sem amor, sem afeição pela família, sem afeto o que? Natural. Gente que não ama a sua própria família. Ainda hoje eu conversava e orava com uma irmã, que o marido sai de casa, irmãos, deixa a mãe com 2 filhos e vai embora. Foi embora. Sem qualquer explicação, sem qualquer motivo, não há adultério, não há contendas, não há desavenças, é meio mais ou menos assim, pelo tempo que era bom, né, eu fiquei, agora que é um bagaço, não quero mais não. Meu Deus do céu. Como nós podemos usar esse tipo de texto para perceber que nós estamos desenvolvendo gradativamente como sociedade, um grupo de pessoas que não tem qualquer afeição pela família ou afeto natural, nem sequer com seus filhos. Número 10, irmãos, qual é a expressão número 10 que você achou aí? Irreconciliáveis, tradução do pastor Carlos Elias. Gente incapaz de perdoar, é a melhor tradução. Eu gastei um tempinho para estudar a palavra, e a palavra traduzida corretamente seria irreconciliável. Não quer reconciliação, não busca reconciliação, ele é absolutamente incapaz de perdoar, porque ele é muito bom, ele é arrogante, ele é soberbo, e obviamente ele nunca erra, e se ele nunca erra, quem erra com ele não merece o quê? Perdão. Número 11, irmãos, qual é a 11ª característica? Caluniadores. Isso é o que mais tem hoje. O pastor hoje colocou aí, chega de treta na internet, né? Ele inventou o 6º solo, nosso pregador, nada de treta, né? Caluniadores, como que as pessoas se envolvem nesse tipo de debate e acabam caluniando umas às outras, né? Número 12, aí a 12ª característica, qual é? Incontinentes, não é a falta do continente, nem Pacífico, nem Índico, nem Atlântico, né? Incontinente, a tradução correta para incontinente é sem domínio próprio, é autocontrole. Camarada que tem pavio curto, essa é a tradução, não é? Incontinentes, não tem domínio próprio, sem autocontrole. Vamos ver a 13 aí, qual é? Cruéis, e tem muito. 14, o que diz o 14 aí? Inimigos do bem, odeiam o bem, a palavra é essa mesmo, odiar o bem, sem amor, não amam aquilo que é bom, não amam o que é bom. Veja o 15, traidores, gente que vai trair seus próprios amigos. Não vai trair inimigos, não, porque se fosse trair, se fosse inimigo não era traição. Traidor é para trair amigo. 16, qual é a característica que está evidente aí? Obstinados, a palavra aqui é imprudente. A tradução para o grego e português. Os precipitados, que se precipitam, por sua obstinação vão à frente e em precipitação cometem todo tipo de imprudência, porque são precipitados nas ações. 17, qual é aí? Soberbos, não é a tradução de alguns textos, a palavra é orgulho mesmo, é aqui a segunda expressão do orgulho, a primeira no sentido de arrogância, mas a segunda no sentido de orgulho ou soberba. A 18ª, mais amantes dos prazeres do que? Tem gente que não tem tempo para Deus mais não,
Meu irmão, quanto tempo você não vem na casa de Deus? Ah, não tem tempo, pastor. Lançaram um parque novo agora aí, ali, tá, eu fui lá. Lançaram um quiosque novo numa casa, eu fui lá. Lançou um avião novo, eu quis voar. Estão mandando a viagem para Marte, eu já estou pagando, né? Eu já estou confiando que aquele como é que chama? Aquele foguete vai me levar para Marte. O camarada quer prazer, ele quer deleite. Ele tem tempo para tudo, meus irmãos, menos para Deus. Veja, amantes dos prazeres e deleites, não é nem um pouco amigo de Deus. A 19ª característica, irmãos, qual é? Aparência de piedade, negando o quê? O seu poder. O camarada tem até uma frequência religiosa, ele tem até uma linguagem religiosa, ele vive como um ser religioso, mas com a sua vida ele nega o quê? A eficácia e o poder de sua fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê, irmãos? É morta, ela não é eficaz. Olhando para essas 19 características, irmãos, de um tempo difícil que nós vamos enfrentar quando da volta de Jesus, e que muitos dos sinais que nós lemos aqui, e muitas dessas evidências e características já estão sobre as famílias de hoje, a questão que faço e proponho aos irmãos é: o que fazer? Irmãos, como pastor da igreja nessa noite, eu queria dar 3 recomendações rápidas a você, minha igreja, a você, minha ovelha, para que você possa alicerçar a sua família debaixo da palavra do Senhor. Primeiro, as famílias precisam estar firmes na palavra de Deus. Por quê? Pois enfrentarão um tempo muito difícil para criar os seus filhos na fé cristã. Eu estou convicto, irmãos, que os tempos para a criação de filhos vão ficar cada dia mais difíceis. E nós temos que orar e nos submeter a Deus para, com sabedoria, pensar o que fazer para que o nosso Deus nos ajude neste tempo. Criar filhos a cada ano que passa está mais difícil. A cada ano que passa, criar um filho, colocá-lo numa boa escola, levá-lo à universidade, levá-lo a um bom casamento, instruí-lo também após o seu casamento, do relacionamento dele com sua mulher e com os seus filhos, está cada dia mais difícil. Antigamente, nossos filhos e nossas crianças recebiam influência diretamente de nós, os pais. Quando você olhava um comportamento de um filho ou de uma filha, obviamente aquele comportamento reproduzido era imediatamente identificado. Algum amigo da escola, o próprio pai, a própria mãe, um exemplo de seus avós, mas as influências eram estas, que nos circulavam e nos moldavam a realidade da família na qual nós estávamos mergulhados. Hoje não é mais assim. Quando olhamos os nossos filhos e quando olhamos os seus comportamentos, nos perguntamos onde ele aprendeu ou em que lugar esse menino, ou esta menina, ou aquela criança absorveu tal comportamento. Eu coloco no boletim pastoral de hoje que a maioria das origens de influência e que influenciam o comportamento de nossos filhos hoje está absolutamente contrária à vida cristã, e nós não temos feito nada, irmãos, nada, não temos conversado sobre isso, não temos enfrentado essas questões, estamos deixando vagarosamente a vida, a sociedade, o mal e a impiedade levar os nossos filhos. De onde vem as influências que nossos filhos sofrem hoje? Dos influenciadores virtuais da TV ou do YouTube. Irmãos, eu tenho feito um trabalho de olhar e gastar algum tempo ali no YouTube, pesquisando esses influenciadores de meninos e meninas, né, que estão com milhares e milhões de seguidores, milhões, seja o nome dele avô, seja o nome dele filho, seja o nome dele neto, né? Você entendeu, neto, né? Quando você olha para aqueles canais, você percebe nitidamente que aquele indivíduo não tem qualquer valor para passar para o seu filho, mas nós aceitamos e achamos bonito e concordamos, ou difundimos a ideia de que esse tipo de liberdade é bom para a nossa casa e bom para os nossos filhos. E quando vemos, irmãos, os nossos filhos estão reproduzindo os mesmos ensinos, as mesmas falhas, valorizando as mesmas falhas, os mesmos pecados que essa gente bonita de youtuber na TV, do seu youtuber na tela, ou no seu celular, ou no seu iPad, está passando para a nossa geração de hoje. Eles estão destruindo a geração que vai dar um passo futuro, e muita gente acredita que estão servindo a sociedade para dar liberdade, para ensinar novos valores, para dar novos princípios, e que nossos filhos têm que ter contato com isso, porque quando eles têm contato com isso, então vão aprender a lidar com o problema. Não vão, irmãos. Você acha que aquele garoto que está ali, com aquela estrutura milionária, morando no exterior, com uma equipe de produção daquela, ele está preocupado com o futuro do seu filho? Ele está preocupado com o futuro da conta corrente dele. Ele está preocupado com o futuro dos valores que ele vai colocar no banco. Ele está muito preocupado em colocar temas e assuntos que vão dar ibope ao que ele quer dizer. E para isso ele está sendo muito bem assessorado. E o que me impressiona, irmãos, é que para deseducar o nosso filho, há uma estrutura poderosa. Mas não há nas nossas casas um mínimo movimento ou uma estrutura para que nós enfrentemos o problema de frente.
Eu não conheço, não tenho encontrado um pai, pode ser que esteja aqui, eu quero conhecê-lo, que tenha sentado com o seu filho, com sua filha, visto um daqueles vídeos, não tenha se incomodado e conversou com seus filhos. Eu acredito que 99% dos pais que me ouvem aqui ou na internet nunca se deram ao trabalho de ver uma cena daquele episódio que o filho está vendo, ou do canal que ele assina. Não gastaram tempo para ver uma cena. E quando perceberem, toda a cena e toda a trama estará montada para matar, roubar e destruir a geração que vai nos suceder no futuro. Porque nós olhamos esse tipo de influência e nós não fazemos nada para discuti-la, nada para enfrentá-la. Graças a Deus na minha casa não foi assim. Da mídia hoje, irmãos, enfrentamos todo tipo de problemas. Os canais por assinatura ou a transmissão de filmes no streamer é um conforto, não é verdade? É um conforto. Se você quisesse ver um bom filme no passado, quisesse se envolver com uma boa programação, tinha que esperar lá os cartazes do cinema, discutir o dia que lançava alguma coisa digna para você ver, então você ia lá, pagava um bilhete e assistia até em algum conforto, em alguma sala de cinema, um bom filme. Hoje, se você quiser um bom filme, você faz o quê, irmãos? Você pega o seu controle, vai zapear num canal de streamer, abre uma lista, você põe um tema que você procura, evangélico, religioso, missionário, doutrinário, o que você quiser, né? Sexo, prostituição, pornografia, o que você quiser, você digita lá, está lá, em poucos segundos aquele filme vai rodar. Ele pode abençoar a sua casa ou pode o quê, irmãos? Destruir a sua família. Com esse nível de facilidade, a grande pergunta que faço é: o que nós fazemos e como nós nos envolvemos hoje para ajudar as futuras gerações que estão nas nossas mãos? Você acha que essas estruturas montadas e moldadas não se prepararam para vender a sua ideia, para divulgar o seu peixe, para passar o seu produto? E você acha, veja, irmão Aguiar, que o seu menino de 7, 8, 9 anos, que uma criança de 5 anos, ou que uma adolescente de 14 anos, tem ferramentas emocionais para vencer aquilo ali, irmãos? Eles serão engolidos, eles serão engrupidos, eles acreditarão em cada verdade, porque são verdades milionárias, do menino bonito, de sucesso, que anda num carro milionário, num banco de couro, mas que na verdade é um perdido em altíssimo grau de prostituição, mas ele se torna um ídolo, onde o seu filho vai cometer idolatria, porque acha aquilo a glória e o filé mignon do século 21. Mas nós não sentamos com nossos filhos e não conversamos que aquele tipo é um caminho de perdição. A palavra diz: há caminhos que o homem parece ser bom, mas o fim o que, irmãos? É a morte. Ou nós, de fato, como igreja, olhamos o recado do apóstolo Paulo e que se aproxima, entendemos que este tempo, se nós já não estamos vivendo, veja, ele está às nossas portas, porque não tem um dos sinais que eu não tenho visto aqui, sabe, André? Eu não encontrei nesse texto nenhum sinal que eu ainda não tenha visto. E vejo em grande escala. Por isso eu acredito que Jesus está voltando, Maranata, ele vai buscar a sua igreja. Mas o sentimento que tenho hoje é que os níveis de influência que estamos sofrendo não estão sendo na mesma proporção e projeção enfrentados pela igreja. Os amigos que permitimos relacionamentos dentro da nossa casa, né? O tipo de influência dos professores, ou o tipo de professores que contratamos e aceitamos que sejam tutores e mentores do nosso filho. Colocamos em salas assim terríveis, em escolas que estão vendendo valores dos piores possíveis, e achamos, sabe, Carlos Fernando, que não vai dar ruim. Como se um filho não tivesse que olhar para seu professor e acabasse de olhar para ele, não o reverenciasse ou não o respeitasse como mestre. O que um professor diz na sala de aula é verdade, irmãos? A grande pergunta que faço hoje é: como fazer então, como família cristã, para enfrentar esse tipo de influência que está sobre nós, num tempo em que se torna cada vez mais difícil criar os nossos filhos? Eu vou dar umas dicas para os irmãos, eu vou dar 3 considerações. Primeiro, aprenda com os personagens bíblicos, meus irmãos. Veja como a Bíblia nos mostrou que pais na Bíblia criaram seus filhos e cumpramos o modelo segundo a Bíblia nos ensina. Eu posso no meu WhatsApp, eu posso no meu e-mail, eu posso nos meus sermões, eu posso na minha palestra, eu posso numa conversa informal com você mostrar dezenas ou centenas de exemplos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu conheço todos. Eu leio a minha Bíblia todos os dias. E eu posso dizer aos irmãos que há exemplos fundamentalmente bons para que o irmão possa criar e conduzir o seu filho no exemplo que a Bíblia nos dá. Um exemplo que cito, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, quando o apóstolo Paulo elogia a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu louvo a Deus porque você foi criado desde menino,
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Você desde menino foi criado na instrumentalidade da palavra do Senhor. Você na sua casa, pelos seus pais, você ouviu a palavra de Deus. Quantos pais da igreja hoje terceirizam a educação moral e espiritual dos seus filhos à igreja e culpam a igreja pelo fracasso ou insucesso dos seus filhos? Não, irmãos, olhemos o nosso papel, vejamos como há instrução bíblica para que nós pais eduquemos nossos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4 nos diz que podemos obedecer e observar todas as recomendações bíblicas dirigidas aos pais, aos filhos, às mães, às mulheres, às famílias. Sabe, mulheres, se a Bíblia diz para ser submissa, seja submissa. Sabe, pai, se a Bíblia diz para marido amar a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja, ame. Sabe, filho, se a Bíblia diz obedeça a seus pais, obedeça. Sabe, filho, se a Bíblia diz honre seus pais, honre. Sabe, pai, se a Bíblia diz não provoqueis a ira dos filhos, não provoqueis, porque a Bíblia sabe o que ela está dizendo. A gente precisa olhar para a Escritura Sagrada e torná-la de novo sagrada e reverenciá-la como palavra de Deus e dizer, se as coisas estão ruins, é porque estamos praticando um plano que não é o plano da redenção. Nós estamos praticando uma escolha que é pecaminosa e nós devemos voltar ao plano da redenção. Amém, irmãos? Este é o ensino bíblico. Gastemos tempo, irmãos, com nossos filhos, gastemos tempo com nossos pais, avós gastem tempo com os seus netos e proponham um diálogo e uma conversa para resgatá-los deste mundo e de influências tão perniciosas que a Bíblia nos ensina, podemos resgatar. Uma outra coisa que eu oriento e muito comumente hoje faço, 2 Timóteo 4,13, procure ter livros e comprar livros que o capacitam neste momento de formação e de educação, irmãos, como pais e como mães. Eu recebo pais aqui no gabinete toda semana. Recebo casais, mulheres, maridos, recebo noivos, eu os preparo para o casamento, estão alguns aqui que eu já preparei, outros que eu estou preparando. E me encanta perceber que quando eu lhes dou um livro de presente, quase sempre faço isso, eu pego o livro, compro, essa semana eu dei uns 4 livros aí para irmãos da igreja, e eles pegaram e leram, e quando voltaram ao gabinete, pastor, olha Felipe, eu nunca havia ouvido falar nisso. Eu digo, olha, esse livro é de 1980. Os livros da Betânia, hein, Nilton? Da CPAD, hein, Nilton? Depois você duplica lá para o pessoal saber que você estava aqui. Gente, meu Deus, quanta coisa boa há. Quanto ensino maravilhoso há, quanta instrução há. Quantos aqui fazem a classe de casais lá em cima do 2º, do 4º piso? Quem faz a classe de casais? Eu vou fazer uma pergunta. Aquele material é de primeira linha, sim ou não? Sim ou não? Aí, meus irmãos, quantos dos irmãos conheciam aquele material antes do domingo? Quantos conheciam? Ninguém. Há materiais extraordinários, há livros extraordinários que fortalecem os relacionamentos, que treinam os casais, que nos ajudam a conquistar os nossos filhos, que instruem nossos filhos a viver, a enfrentar as questões do estudo, da escola, da faculdade, mas nós estamos achando que vamos vencer essa batalha com facilidade. Irmãos, estamos em guerra. Há uma batalha espiritual muito grande sendo travada, e eu não vejo os generais da casa, e eu não vejo as lideranças daquele grande forte enfrentando essas batalhas com poder e com autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Se temos dificuldade, achamos que a maior dificuldade vai ser criar filhos, irmãos, eu queria olhar para a segunda expressão, porque a Bíblia fala aqui, né, em 2 Timóteo 3, há filhos extremamente desobedientes aos pais. Mas veja agora a outra proposta. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso de número 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Se tive a primeira percepção do desafio que temos para criar filhos num tempo como este, sabe, José e Maria? Fico pensando agora a dificuldade que nós teremos, irmãos, para manter o casamento num tempo como este. Se você não sabe o que eu estou dizendo, é porque você não tem noção do que está acontecendo aí fora. Ataques à instituição do casamento sempre aconteceram, não é novo não. Aconteceu desde os dias de Adão, aquela serpente atacou diretamente, irmãos, o relacionamento matrimonial daquele casal, e quando aquele casal, Adão e Eva, pecam no jardim, a primeira grave contenda, a primeira quebra de relacionamento que eles têm é com quem? Um com o outro. As famílias precisam estar firmes na palavra de Deus, porque nós temos que enfrentar, e vamos enfrentar, irmãos, o tempo mais difícil, não só hoje, como no futuro, para manter-se fiel no casamento. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 4, veja 1 Timóteo 4, dê uma olhada nos versos 1, 2 e 3, e você verá um texto que quase nunca chama a nossa atenção, mas está aí.
1 Timóteo 4, 1, 2 e 3, diz assim. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O versículo 3 começa com o que, irmãos? A primeira frase, qual é? Meu Deus. Está na Bíblia isso. Qual era a ideia dessa gente? Qual era a ideia dessa gente? O ascetismo e o gnosticismo pregavam o que chamamos de dualismo, né? Esse dualismo, corpo e alma. Esse homem dividido. E ao pregar esse dualismo corpo e alma, eles associavam claramente, dentro do ascetismo e do gnosticismo, que ter relações sexuais era pecado. Envolver-se sexualmente era pecado. Então propunham o quê? Não se casar, para não o quê? Para não pecar. Como se o sexo no casamento não tivesse a bênção de Deus. Não fosse um erro desse observado aqui numa frase, e não fosse um erro desse crasso combatido pelo apóstolo Paulo, nós muitas vezes veríamos esse erro e tantos outros e o aceitaríamos. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque a palavra do Senhor, não só através do apóstolo Paulo, mas de grandes homens e profetas de Deus, o tempo todo valorizaram o casamento e o mostraram segundo os valores da Sagrada Escritura. Mas o que vejo hoje, Paulo nos dando uma dica aqui, é que não é a ideia de alguém proibir o casamento porque a relação sexual é pecado. O que Paulo está dizendo aqui agora é você fazer a sua esposa acreditar que o sexo com outra pessoa não é pecado. É isso que Paulo está dizendo. Mulherada vai pular a cerca, vai pular o muro, vai dormir com um monte de homem e volta para sua casa como se isso fosse o quê? Tudo bem. E mais, pode ver o texto, é isso que o texto está dizendo. E pior, os homens vão começar a aceitar que a sua vida com outras mulheres e o seu sexo com outras mulheres será extremamente o quê? Aceitável. E quando nós olhamos em toda a Escritura e em toda a Bíblia o combate à fornicação, o que a Bíblia está dizendo é que muitos de nós vamos aceitar a ideia de que praticar sexo fora do casamento é o quê, irmãos? Aceitável. Quem hoje acredita e acha que essa sociedade já acredita que o sexo fora do casamento não é pecado? Não estou dizendo que você concorda, mas que você vê na sociedade, como eu vejo, que a sociedade prega e diz que sexo fora do casamento não é pecado. Levante a mão quem tem visto isso com sinceridade. Está aí, ó. Nós estamos vendo, diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo, irmãos, aos nossos ouvidos e olhos abertos e atentos, que isso está se tornando um comportamento aceito, como se a Bíblia não reprovasse, e quando nós vemos as gerações afundando e se perdendo, quando nós vemos o número de pessoas hoje se desvirtuando na questão do gênero, quando nós vemos hoje o número de homens que não são homens, de mulheres que não são mulheres, e como está se desenvolvendo esse nível de confusão, não é só espiritual, irmãos, eu estou falando de uma confusão humana, estruturada no meio do homem, na relação humana, é de ordem espiritual, mas que floresce no ser humano, irmãos, é uma desordem total, porque nós temos uma Bíblia que nos instrui de um jeito, mas nós aceitamos, e veja, em nossa casa, em nossos discursos, que se pratique de outro jeito. Nunca o casamento recebeu tantos ataques como hoje. Estava lendo agora que 2020, o BGE confirma, nos cartórios de notas do Brasil, 1 em cada 3 casamentos do Brasil até 2020 terminaram em divórcio. A estatística está aqui, eu registrei para não cometer erro. 1 em cada 3 casamentos do Brasil termina em divórcio. Por que as pessoas estão aceitando isso com tanta facilidade? Há uma legislação frágil e débil em relação à permanência da união conjugal. Se facilitou todo tipo de solução e de leis para que essa permanência da união conjugal fosse facilitada, não é? Fosse, de alguma forma, dissolvida com facilidade. O irmão já percebeu o nível de corrupção moral que se instalou no Supremo Tribunal do nosso país, nos tribunais de justiça e na Câmara dos Deputados e no Legislativo? O irmão já deu uma olhada onde nós estamos hoje no Brasil? Você acredita que daquela estrutura, não é? Daquele parlamento, e aqui não quero elogiar ninguém, em tempo de política eu tenho mais a que orar mesmo, não é? Você acha que virão leis que vão consolidar a família ou vão destruir a família? Se nós não começarmos a sentar como igreja, irmãos, e a batermos altos papos, e a conversarmos com os nossos filhos e com as nossas filhas, e gastarmos um tempo com as nossas comunidades de igreja juntos, nós não teremos um esforço conjunto capaz de vencer essas batalhas tão terríveis que estão batendo à nossa porta.
Sabe, minha alegria foi um desses domingos à noite, em que nossos cultos acabaram aqui, eu não vou lembrar o motivo. Nós fizemos uns projetos difíceis, grandes, deu muito trabalho. Eu sei que acabou o culto, um grupo grande de irmãos falou: pastor, a gente quer ir na sua casa. Eu falei: logo na minha, vamos embora. E fomos todos para a minha casa, né, Cias? A Cias, a Nanda, o Henri, a Débora, eu me lembro da turma que estava lá. E foi chegando gente, né? Fabinho, Andréia, eu vou entregando logo também, né? E a casa foi lotando. E quando eu vi minha garagem cheia, a rua cheia, e eu ligando para as pizzarias, umas 4 empresas para entregar pizza, que era muita gente. Mas quando foi se aproximando ali à noite, e o pastor Henri sentado, a gente até abusando do nosso pastor de jovens, ouvindo das lutas dele, ouvindo o coração dele, quanta coisa nós ali aprendemos, porque paramos para conversar sobre as coisas do reino do Senhor. Não foi, Cês? A gente falando sobre nossos filhos, nós estávamos falando sobre os problemas que enfrentamos, e nós fomos compartilhando ideias e soluções, e como eu vi que em 1h30 pós-culto, nós pudemos crescer como pais, como mães, como seres humanos, com os nossos filhos sentados aos nossos pés, porque Deus nos chamou para fazer coisas grandes, irmãos, coisas grandes. Hoje, a legislação não vai nos ajudar, a banalização do divórcio é algo real, o ataque à santidade do sexo está em todo tipo de cartaz de divulgação. No culto desta manhã, quem não viu o vídeo pedindo, pelo amor de Deus, igreja, combata a pornografia. Eu nunca tinha visto um vídeo de pornografia no culto de igreja. A gente tem que botar para combater, não foi um vídeo pornográfico, para combater a pornografia. Quem me ouça no YouTube, que me compreenda, quem estava aqui viu. Como tornar firme o seu casamento, irmãos? Eu vou dar três recomendações. Reconheça o casamento como um pacto sagrado. Não aceite nenhum tipo de conversa tola que não diga que o casamento é sagrado e que não há no casamento uma aliança de Deus com o casal e do casal com Deus. Amém, irmãos? Passe isso para gerações, ensine isso para gerações. Leia Gênesis 2, leia o Evangelho de Mateus, leia as cartas de Paulo à igreja de Éfeso e ensine: o casamento é uma aliança sagrada no Senhor, feita na presença do Senhor. Tenha a Bíblia, e a Bíblia, palavra de Deus, como seu manual, absoluto manual, para regular o seu comportamento, para definir as suas relações conjugais, para orientar a criação dos seus filhos. Leia a Bíblia Sagrada, acredite, ela é o manual do Criador. Amém, irmãos? O cara quer se dar bem com a criação, mas não lê o manual do Criador. Eu quero confessar um pecado, você me perdoa depois. Quero confessar. Eu lembro que, mais jovem, eu sempre me achei muito inteligente. Se achar inteligente é arrogância, pecado. E sempre me achei muito esperto, pecado. E Deus vai amassando você até que você vai virando um homem decente. Mas lá nos meus 24, 25 anos, tudo que nós comprávamos lá em casa, né, Angélica? E eu adorava, era eu que instalava. Vem um fogão, aí abre, corta tudo, pego minhas ferramentas lá, aperta aqui, aperta lá. Aí sobra meia dúzia de peças, Angélica, o que é isso? Falei: isso deve ser sobressalente para quando faltar. Daqui a pouco estou lá fazendo almoço, fogão cai. Foi o que? Eu falei: defeito de fábrica. Você instala uma geladeira, bota lá, a geladeira cai um pé, daqui a pouco sai andando. Eu falei: deve estar desnivelado o piso. Vai ligar a televisão, meu irmão, a televisão não sai som, não tem imagem, o que é? Não lê o manual. Eu me lembro de uma vergonha que eu passei, chamei um técnico, o técnico chegou na minha casa, que eu tinha lá TV, não sei o que, a cabo, um monte de troço lá. Que vergonha que eu passei, irmãos. Aí chegou lá, eu falei: meu camarada, é que eu sento aqui, eu sou meio difícil, sabe? Sou meio sistemático, minha esposa me aguenta, você não tem que aguentar não. Eu quero ligar a TV, eu só quero que ligar a TV. Eu aperto o botão, liga, o som liga, não sei o quê. E eu não sei desligar, então a hora que eu não sei ligar, eu quero, meu filho, faça funcionar essa TV, eu quero assistir TV. Aí o camarada olhou, tinha 1 controle, 2 controles, 3 controles, 4 controles. Aí ele falou: só quer tudo isso? Eu falei: não, meu filho, eu só quero que funcione. Aí ele pegou tudo aquilo, afastou, pegou um só, apontou para o TV e botou lá um número. Tim, 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 tim. Eu falei: o que você fez? Ele falou: o senhor leu o manual? Eu falei: não. Era só apontar, apertar um botão, digitar um código, e aquele controle desliga o som, liga a TV, não sei o quê. E eu pude viver em paz. Eu estou há 42 anos vivendo em paz, desde que aquele homem foi na minha casa, porque eu não li o manual, mas eu contratei alguém que leu. Tem gente arruinando a sua casa e a sua família, porque o negócio está lá dando errado, sabe? O som está alto, o indivíduo não sabe aonde abaixar o volume, porque ele nunca leu o que, irmãos? O manual.
se nós aceitarmos como servos de Deus, que a palavra do Senhor é o manual para nós, nós vamos ler este manual e nós vamos colocar em prática. Busque a direção de Deus e acredite, irmãos, que a direção de Deus, por meio do seu Santo Espírito, é o melhor para nós. Eu vou terminar o sermão. Terceiro lugar, irmãos, se falamos de filhos e falamos do casamento, eu queria dizer que as famílias precisam estar firmes e absolutamente firmes na palavra de Deus, porque virá um tempo que será muito difícil manter, viver e cultivar os valores cristãos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Um grande comentarista chamado E.K. Simpson, ele escreve no comentário a esse texto dizendo que o mundo se tornará cada vez mais mundano, e isto não vai mudar. E quanto mais os dias para a volta de Jesus se aproximarem, diz ele, o mundo se tornará mais mundano e isso não vai mudar. Estamos vivendo dias assim, em que meninas e mães estão aprendendo e lutando pelos direitos de matar os seus bebês no ventre, e acham que o aborto não é um crime contra as leis do Senhor. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas do mesmo sexo se aceitam, se beijam, se engalfiam, se relacionam, como se isso fosse o casal, um casamento. A Bíblia diz que não é, mas nós aceitamos a ideologia de gênero como se coisa do Senhor fosse. Não é. Precisamos, como igreja hoje, mostrar que na Escritura Sagrada e no seio da igreja temos valores maiores e mais elevados, e precisaremos dar a vida, irmãos, por esses valores. Famílias que desejam estar firmes na palavra de Deus precisam lutar todos os dias, todas as décadas, todas as horas, todos os anos, para resgatar valores que estão se perdendo em nossa comunidade espiritual, em nossa igreja, em nossos lares, em nosso estado e em nossas famílias. Valores como justiça, honestidade, integridade, pureza sexual, respeito às autoridades, respeito e honra aos pais, honrar os idosos, apreço para com a igreja e respeito e honra para com a sua liderança, é uma linguagem que nós não conjugamos mais. E se insistirmos, irmãos, nesse desvalor e nessa falta de percepção de que estamos indo para um caminho ruim, o que vai acontecer é que nós seremos a tragédia da geração que espera o Senhor Jesus, dando todos esses 19 sintomas terríveis, porque nós seremos, não é quem está lá fora, nós seremos esta geração. Diga, Deus tenha misericórdia de nós. Porque as famílias cristãs estão deixando os valores de lado, porque as universidades influenciam nossos jovens, influenciam nossos futuros escritores, influenciam os produtores de TV, influenciam os construtores de videogame a venderem seus valores, não os nossos. Por que as famílias estão sendo destruídas? Porque é uma influência midiática cara e milionária para destruir a família. Há hoje uma forte influência do liberalismo teológico presente na matriz da igreja, no seio da igreja, e nós não lutamos contra. Nossos jovens estão curtindo hoje os teólogos mais liberais do planeta, os caras mais imorais do planeta, mas porque eles se dizem teólogos e se dizem cristãos, nós batemos palma para eles. Onde estamos nós, irmãos, a igreja, os nossos pastores, as nossas lideranças, que não lutamos para mudar? Eu voltei para a sala de aula, irmãos, do seminário 10 anos depois, porque eu decidi que eu vou lutar de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Eu vou mudar a coisa por dentro. Deus me dê forças. Precisamos hoje, irmãos, como igreja do Senhor, resgatar os valores cristãos e dizer ao Senhor, queremos famílias fortes e firmes na palavra de Deus. Que a igreja resgate seus valores e viva os valores de Deus como? Estudando os valores da Bíblia e praticando os valores da Bíblia. Filipenses 4:8, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que tem boa fama, nisso o que, irmãos? Nisso pensai. Precisamos cultivar um senso crítico em relação às mensagens que a mídia nos propõe e nos impõe. Eu recomendo 1 Tessalonicenses 5:21. Se Paulo manda provar lá as questões das profecias, dizendo que haverá profecias, que nós temos que prová-las, mas reter das profecias o que é bom, eu recomendo, provai tudo e veja o que vem então, mas retém o que, irmãos? O que é bom. Eu usaria o mesmo dimensor e o mesmo mensurador das profecias para qualquer outro tipo de ensino ou ideologia que bate na minha mente. Na minha mente, só o que é bom, só o que Deus dá aval para entrar. Escolha, irmãos, escolha o que assiste na TV, escolha a quantidade de megas de internet que você vai usar, escolha os provedores de streaming que você vai selecionar, converse com sua família, com seus filhos e diga o que você faz e por que você faz, e os valores que você tem passarão aos seus filhos.
Há uma geração esperando que nós passemos e que nós possamos transmitir esses valores. Mas o que eu vejo hoje é que nós estamos nos dobrando as gerações e não passando os nossos valores para elas. Ao concluir esta mensagem, irmãos, eu concluo aqui. Eu quero citar o arcebispo Guilherme de Tiro. Guilherme de Tiro, grande arcebispo, viveu entre 1130 e 1185. Não estou falando de 2022, não. 1185. Ao olhar para esse texto, Guilherme de Tiro disse o seguinte, preste atenção. Em cada volta que a terra dá, a fé vai deixando de existir. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Lucas 18:1. O temor ao Senhor não mais prevalece entre os homens. A justiça desapareceu do mundo. A violência toma conta das nações. A mentira, a traição, a perfídia pairam sobre nós. A virtude não existe mais. E hoje é algo sem valor. O mal decidiu reinar em seu lugar. Disse o grande arcebispo Guilherme de Tiro: Deus tenha misericórdia de nós. É neste tempo, irmãos, que estamos vivendo. É neste tempo que estamos criando os nossos filhos. É nesta geração que já estamos existindo. E você me pergunta, pastor, o que fazer? Voltar à Bíblia. Voltar à palavra de Deus. Erguer-se como família e cultivar valores, irmãos, para o Senhor. Trocar um pouco desses passeios e desse lazer por mais compromisso com a casa de Deus. Trocar um pouco dos investimentos com viagem de terceiros por mais ensino e comunhão com o Senhor. Trocar um pouco de investimento em livros seculares e científicos, matemáticos e de biologia, para comprar livros que nos ensinem a lidar com a nossa vida e com as questões eternas com as quais nós deveremos prestar contas. E, irmãos, parar um pouco de trabalhar, diminuir a carga de horário, chegar um pouco mais cedo em casa e ter um tempo para conversar com os filhos e com a família. Chamar para a comunhão da família e para o seio das nossas famílias, amigos e irmãos que nos ajudem com as nossas questões. Precisamos ter um pouco mais de chá de amigos, um pouco mais de chá de irmãs, um pouco mais de comunhão, um pouco mais de mães unidas, um pouco mais de pais unidos para salvarmos não só a nossa família, mas as futuras gerações. Se ficarmos isolados, irmãos, absolutamente isolados em nosso fronte de batalha, esta guerra vai vencer o diabo. Mas se nós, tal qual Josué, nos posicionarmos nessa noite diante do Senhor e dissermos ao Senhor, nós queremos estar firmados na palavra do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai responder com a sua presença e vai dizer, porque você me chamou, eu compareço aqui. Porque você me convocou, eu compareço aqui. Sabe o que Josué disse quando todo mundo queria voltar a sua adoração para os deuses antigos, dos pais e dos antepassados? O que ele disse, irmãos? E serviremos ao Senhor. Ele fez uma oração. Eu apelo aos filhos que me ouvem, adolescentes e filhos que me ouvem nessa noite e que estão aqui dizendo, mas eu já estou mergulhado num poço de problemas e eu não sei como sair. Eu vou dizer uma coisa para você, filho, menino e adolescente, confie no seu pai, confie na sua mãe. Olhe nos olhos do seu pai e diga, pai, eu preciso de ajuda. O mais importante é nós aceitarmos que nós não somos capazes. Eu quero olhar nos olhos dos maridos aqui hoje e dizer para você, marido, se você não consegue sair e se libertar, confie na sua esposa, peça ajuda a ela, não tenha medo de pedir ajuda a quem ama você. Você é mulher, que está vivendo em pecado de dissolução e não consegue sair, confie no seu marido, e se vocês não sabem sair, confie no pastor, procure ajuda na igreja, Deus os levantará. O que nós não podemos aceitar é que a condição de vivermos esses 19 problemas espirituais, estão aí narrados, 19 nós contamos, e nós aceitamos como se isso fosse bênção de Deus? Não, não é. Nós não queremos ser essa geração, que nós podemos viver e visualizar isso nos outros, mas que nós sejamos uma igreja pura, santa, justa, com casamentos imaculados perante o Senhor nosso Deus. Quem crê nisso, diga amém. Maridos, mulheres, adolescentes, pais, peçam socorro. Eu vou terminar contando uma conversa que eu tive com um pastor de uma das maiores igrejas do Mato Grosso do Sul. A igreja dele é a mesma minha, primeira igreja batista de Campo Grande. Ele é o pastor da mesma igreja que eu, só que a primeira de Campo Grande aqui no Rio e a dele no Mato Grosso do Sul. Eu estou sentado com o pastor Gilson e a gente está comendo um churrasco numa segunda-feira, né, Angélica? Que ele sempre nos chamava. E nós tínhamos conversas de altíssima produção. Sobre o ministério, sobre a vida, sobre as famílias. Em algum momento ele me perguntou o que eu estava fazendo com a TV a cabo na minha casa. Eu disse nada. E eu falei, é verdade, falei nada. Comprei, assinei, está lá, nem sei bem como funciona lá.
Ele disse: Carlos, preste atenção numa coisa. Fique ligado. Olha o que o pastor Justo falou para mim. Comece a ver o que está acontecendo lá. Porque você tem que ajudar os seus filhos e a sua igreja. E eu tomei aquela sapatada dele e fiquei assustado. Falei: por que você está me dizendo isso? Eu não estou dizendo isso porque eu não confio em você. Falei: como assim? Ele falou: eu estou dizendo isso porque eu não confio em mim. Eu quando descobri, Carlos, ele falou para mim, que passava lá no canal tal uma situação, um dia eu botei lá no hotel e vi. E quando eu vi o tamanho do problema, eu disse: Deus, eu não confio mais em mim. E ele desligou, e tirou, e chegou em casa, reuniu os filhos, aquele canal não pode e tal, e ele cancelou aquela assinatura, e ele foi mudando, e ele falou para a esposa: eu fiz tudo isso, porque no dia em que eu olhei e que vi, eu pensei na possibilidade daquilo se acostumar. Eu disse: não é que eu não confio na TV, não é que eu não confio no controle. Ele disse: eu não confio em mim. E ele disse: eu pedi ajuda, e eu mudei toda a minha postura em relação a ele, a esposa dele, ao filho, porque ele dizia: eu não posso me expor a isso, porque um dia isso vai me derrubar. Naquele dia, irmãos, eu tomei o maior sermão particular da minha vida, de um dos maiores pastores do Brasil, para dizer: aprenda a não confiar em você, e quando você vê o problema, irmãos, corra dele.